Bem, esse é um ponto bastante crítico e a gente vê, de fato, uma resposta, um comportamento muito heterogêneo, né, sobre a consciência de que nossos pets, nosso cão, nosso gato, ou seja, o animalzinho de estimação que você decida ter, em algum momento ele pode ficar doente. E isso é parte de uma situação muito primordial que se refere ao fato de antes de você decidir ter um animal, você precisa ter a consciência de que em determinado momento essa assistência é inevitável, né? Isso se chama posse responsável. É ter a consciência de que ao decidir ter um animal de estimação, você precisa de cuidados com relação à sua alimentação, à sua saúde, à sua higiene. O animal, muitas vezes que a gente pega ali filhotinho e cuida desde o comecinho, que está gozando de plena saúde, um dia pode ter um cenário diferente. E ter muita serenidade é muito importante, né? Porque afinal de contas, nossos animais são estritamente dependentes de nós. Eles dependem apenas de nós para ter cuidados médicos e todos os cuidados ao longo de sua vida. Então, confiar na equipe médica é primordial, né? Realizar exames, né, a partir de uma determinada idade, né, exames rotineiros que nós chamamos de check-up, são importantes porque a gente precisa encontrar a doença antes que a doença nos encontre. E quando eu falo isso, e falo isso para todos os meus clientes, quando a doença aparece para nós, via de regra, ela está numa situação mais avançada do que a gente gostaria de vê-la. Claro que vai haver sempre algo que possa ser feito, mas o diagnóstico precoce sempre possibilita ter um cenário, um panorama e o que nós chamamos de prognóstico melhor. Já em relação à saúde mental, como eu disse no começo, é muito heterogênea a resposta que as pessoas têm frente à doença do seu animal. E isso é preciso, né, que seja trabalhado junto numa relação, acima de tudo, de confiança e diálogo com o médico veterinário que está acompanhando e cuidando. Porque nós, né, a gente fala aqui na faculdade, a gente não é preparado para lidar com o cliente e as questões emocionais do cliente dentro de um panorama de adversidade, de doença. Então, muitos veterinários se veem por vezes frustrados em não saber ter esse traquejo que é adquirido ao longo da carreira e em lidar com questões emocionais muito sensíveis, né, dos clientes com relação à doença do seu animal. Eu acho que isso envolve uma questão que é um pouco mais longa, é preciso de um diálogo muito estreito. É necessário também que nós compreendamos as demandas individuais de cada pessoa e que se haja uma relação de confiança, serenidade e compreensão, sobretudo, do ciclo natural da vida. Infelizmente, nós criamos esses seres tão iluminados conosco e conosco nós sabemos que eles têm menos tempo de vida que a gente. A gente precisa entender que o ciclo deles é mais curto, é mais breve, que a missão deles é de amor, é de ensino e que nós temos que, quando não é possível a cura do problema, fornecer a maior dignidade possível, o maior alívio. Afinal de contas, o papel de qualquer área médica, seja ela humana, veterinária, é quando não seja possível curar, seja possível aliviar. E é importante que o tutor tenha consciência, né, o cliente tenha consciência, o dono do pet tenha consciência que ele está numa situação em que ele também tem uma missão. E essa missão é de auxílio, é de suporte e trazer para aquele momento que porventura seja mais difícil a maior situação de serenidade possível.